O mesmo tipo de tentação se abateu sobre o cristão carnívoro que formou o cortejo fúnebre de Peter Featherstone, a maioria deles com a mente voltada para uma loja limitada da qual cada um gostaria de aproveitar ao máximo. As relações de sangue e conexões por casamento, há muito reconhecidas, já constituíam um bom número que, multiplicado por possibilidades, apresentava uma boa gama de conjecturas ciumentas e esperanças patéticas. O ciúme dos vices havia criado uma comunhão de hostilidade entre todas as pessoas do sangue Featherstone, de modo que, na ausência de qualquer indicação decidida de que um deles teria mais do que o resto, o medo de que aquele Fredvice de pernas compridas tivesse a terra era necessariamente dominante, embora deixasse sentimento e lazer abundantes para ciúmes mais vagos. Como foram entretidos em relação a Marigar, Salomão encontrou tempo para refletir que Jonas não merecia e Jonas para abusar de Salomão como ganancioso. Jane, a irmã mais velha, sustentava que os filhos de Marta não deveriam esperar tanto quanto os jovens Wallace, e Marta, mais relaxada no assunto da primogenitura, lamentou pensar que Jane estava tão tendo. Esses parentes mais próximos ficaram naturalmente impressionados com a irracionalidade das expectativas em primos e primos de segundo grau e usaram sua aritmética para calcular as grandes somas que pequenos legados poderiam alcançar se houvesse muitos deles. Dois primos estavam presentes para ouvir o testamento e um primo de segundo grau além do Sr. Tombou. Este primo de segundo grau era um comerciante Middlemarch de maneiras educadas e aspirados supérfluos. Os dois primos eram homens idosos de bracim, um deles consciente de reivindicações sobre as despesas inconvenientes sofridas por ele em presentes de ostras e outros comestíveis para seu rico primo Peter, o outro inteiramente saturnino, apoiando as mãos e o queixo em uma vara e consciente de reivindicações baseadas em nenhum desempenho estreito, mas no mérito em geral, ambos cidadãos inocentes de Bracim, que desejavam que Jonah Featherstone não morasse lá. A sagacidade de uma família geralmente é melhor recebida entre estranhos. Ora, o próprio Trumbull tem certeza de 500 que você pode confiar. Eu não deveria me perguntar se meu irmão prometeu a ele, disse Solomon, meditando em voz alta com suas irmãs, na noite anterior ao funeral. Querida, querida, disse a pobre irmã Marta, cuja imaginação de centenas de pessoas era habitualmente reduzida ao valor de seu aluguel não pago. Mas pela manhã todas as correntes comuns de conjecturas foram perturbadas pela presença de um estranho enlutado que havia se espalhado entre eles como se viesse da lua. Este foi o estranho descrito pelas Ra. Cadalader como com cara de sapo, um homem talvez com cerca de 2 ou 3 e 30 anos, cujos olhos proeminentes, boca de lábios finos, boca curvada para baixo e cabelos elegantemente afastados de uma testa que afundou repentinamente acima da crista das sobrancelhas, certamente deu a seu rosto uma expressão imutável batráquica. Aqui, claramente, estava um novo legatário, senão, porque ele foi convidado como um enlutado. Aqui estavam novas possibilidades, levantando uma nova incerteza, que quase verificou a observação nas carruagens de luto. Estamos todos humilhados pela súbita descoberta de um fato que existiu muito confortavelmente e talvez tenha nos encarado em particular, enquanto estávamos inventando nosso mundo inteiramente sem ele. Ninguém tinha visto esse estranho questionável antes, exceto Marigar, e ela não sabia nada mais sobre ele do que ele estivera 2 vezes em Stone Court quando S.R. Featherstone estava no andar de baixo e sentara-se sozinho com ele por várias horas. Ela encontrou uma oportunidade de mencionar isso ao pai, e talvez os olhos de Caleb fossem os únicos, exceto o do advogado, que examinou o estranho com mais indagação do que desgosto ou suspeita. Caleb Gar, tendo pouca expectativa e menos cupidez, estava interessado na verificação de suas próprias suposições, e a calma com que ele meio sorridente esfregou o queixo e lançou olhares inteligentes como se estivesse valorizando uma árvore, fez um bom contraste com o alarme ou desprezo visível em outros rostos quando o enlutado desconhecido, cujo nome foi entendido como Ri, entrou na sala de Lambris e sentou-se perto da porta para fazer parte da audiência quando o testamento deveria ser lido. Nesse momento, o Sr. Solomon e o Sr. Jonas subiram as escadas com o advogado para procurar o testamento, e Asa, Pauli, vendo 2 assentos vagos entre ela e o Sr. Por próprio Bull, teve o espírito de se mover ao lado daquela grande autoridade, que estava manuseando seus selos de relógio e aparando seus contornos com a determinação de não mostrar nada tão comprometedor para um homem de habilidade como admiração ou surpresa. Suponho que você saiba tudo sobre o que meu pobre irmão fez, Sr. Trumbull, disse Asa. Wally, no mais baixo de seus tons de lã, enquanto virava seu gorro sombreado de crapes para a orelha do Sr. Trumbull. Minha boa senhora, tudo o que me foi dito em sigilo, disse o leioeiro, levantando a mão para esconder esse segredo.
Aqueles que garantiram sua boa sorte ainda podem estar desapontados, continuou Asra. Wally, encontrando algum alívio nessa comunicação. As esperanças são muitas vezes ilusórias, disse o SR. Tumbull, ainda confiante. Ah, disse Asra. Wally olhando para os Vinces e depois voltando para o lado de sua irmã Marta. É maravilhoso como o pobre Peter estava perto, disse ela no mesmo tom. Nenhum de nós sabe o que ele poderia ter em mente. Só espero e confio que ele não era um fígado pior do que pensamos, Marta. A pobre Zá. Rush era volumosa e, respirando asmática, tinha um motivo adicional para tornar suas observações irrepreensíveis e dar-lhes uma orientação geral, que até mesmo seus sussurros eram altos e sujeitos a explosões repentinas como as de um realejo enlouquecido. Eu nunca fui cobiçoso, Jane, respondeu ela, mas tenho 6 filhos e enterrei 3, e não me casei por dinheiro. O mais velho, que está sentado lá, tem apenas 19 anos, então deixo você adivinhar. Estoque sempre curto e terra mais estranha. Mas se alguma vez eu implorei e orei, foi para Deus acima, embora onde há um irmão solteiro e o outro sem filhos depois de se casar 2 vezes qualquer um pode pensar. Enquanto isso, o SR. Vice olhou para o rosto passivo do SR e tirou sua caixa de rapé e bateu nela, mas a colocou novamente fechada como uma indulgência que, por mais esclarecedora que fosse para o julgamento, era inadequada para a ocasião. Eu não deveria me perguntar se Featherstone tinha sentimentos melhores do que qualquer um de nós lhe dava crédito, observou ele, no ouvido de sua esposa. Este funeral mostra um pensamento sobre todos. Parece bom quando um homem quer ser seguido por seus amigos, e se eles são humildes, não se envergonhe deles. Eu ficaria ainda mais satisfeito se ele tivesse deixado muitos pequenos legados. Eles podem ser extraordinariamente úteis para os companheiros de uma maneira pequena. Tudo é tão bonito quanto poderia ser, crepe e seda e tudo mais, disse Asa. Vince satisfeita. Mas lamento dizer que Frey teve alguma dificuldade em reprimir uma risada que teria sido mais inadequada do que a caixa de rapé de seu pai. Fred ouvirou SR. Jonas sugerindo algo sobre um filho do amor, e, com esse pensamento em mente, o rosto do estranho, que por acaso estava em frente a ele, o afetou de maneira muito ridícula. Marigar, discernindo sua angústia nos espasmos de sua boca e seu recurso à tosse, veio habilmente em seu socorro, pedindo-lhe que trocasse de lugar com ela, de modo que ele ficasse em um canto sombrio. Freire estava se sentindo o mais bem-humorado possível com todos, incluindo Rig, e tendo alguma cedência para com todas essas pessoas que eram menos afortunadas do que ele sabia que eram ele mesmo, ele não teria se comportado mal por nada no mundo. Ainda assim, era particularmente fácil rir. Mas a entrada do advogado e dos 2 irmãos chamou a atenção de todos. O advogado era o SR. Standish, e ele viera Stone Court esta manhã acreditando que sabia muito bem quem ficaria satisfeito e quem ficaria desapontado antes que o dia terminasse. O testamento que ele esperava ler era o último dos 3 que ele havia redigido para o SR. Featherstone. O SR. Standish não era um homem que variava suas maneiras. Ele se comportava com a mesma voz profunda e civilidade improvisada para com todos, como se não visse diferença neles, e falava principalmente da colheita de feno, que seria muito boa, por Deus, dos últimos boletins sobre o rei e do duque de Clarence, que era um marinheiro em cada centímetro dele e apenas o homem para governar uma ilha como a Grã-Bretanha. O velho Featherstone muitas vezes refletiu, enquanto olhava para o fogo, que Standish ficaria surpreso algum dia. É verdade que se ele tivesse feito o que queria no final e queimado o testamento redigido por outro advogado, ele não teria garantido aquele fim menor. Ainda assim, ele teve o prazer de ruminar sobre isso. E certamente o SR. Standish ficou surpreso, mas não nem um pouco arrependido. Pelo contrário, ele gostava do entusiasmo de um pouco de curiosidade em sua própria mente, que a descoberta de um segundo testamento acrescentou ao espanto prospectivo por parte da família Featherstone. Quanto aos sentimentos de Salomão e Jonas, eles foram mantidos em total suspense. Parecia-lhes que o Antigo Testamento teria uma certa validade, e que poderia haver um entrelaçamento das intenções anteriores e posteriores do pobre Pedro a ponto de criar uma lei interminável antes que alguém viesse por conta própria o inconveniente que teria pelo menos a vantagem de dar a volta por toda parte. Por isso, os irmãos mostraram uma gravidade completamente neutral ao entrarem novamente com o SR. Standish, mas Salomão tirou seu lenço branco novamente com a sensação de que, em qualquer caso, haveria passagens influentes, e chorar em funerais, por mais secos que fossem, era costumeiramente servido no gramado. Talvez a pessoa que sentiu a excitação mais latejante neste momento tenha sido Marigar, a consciência de que foi ela quem virtualmente determinou a produção desse segundo testamento, que poderia ter efeitos importantes sobre a sorte de algumas pessoas presentes.
Nenhuma alma, exceto ela mesma, sabia o que havia acontecido naquela última noite. O testamento que tenho na mão, disse o SR. Standish, que, sentado à mesa no meio da sala, demorou para tudo, incluindo as tosses com as quais mostrava disposição para limpar a voz, foi elaborado por mim e executado por nosso falecido amigo em 9 de agosto de 1825. Mas acho que é um instrumento subsequente até agora desconhecido para mim, com data de 20 de julho de 1826, quase um ano depois do anterior. E a mais longe, eu vejo o SR. Standish estava viajando cautelosamente sobre o documento com seus óculos sunco-de-silo para este último testamento, datado de 1º de março de 1828. Querida, disse a irmã Marta, não querendo ser audível, mas levada a alguma articulação sobre essa pressão de datas. Vou começar lendo o testamento anterior, continuou SR. Standish, uma vez que, como parece por ele não ter destruído o documento, era a intenção do falecido. O preâmbulo foi considerado bastante longo, e vários além de Salomão balançaram a cabeça pateticamente, olhando para o chão. Todos os olhos evitavam encontrar outros olhos e estavam fixados principalmente nas manchas da toalha de mesa ou na careca do SR. Standish, exceto Marigard. Quando todo o resto estava tentando olhar para nenhum lugar em particular, era seguro para ela olhar para eles. E ao som do primeiro dar e ligar ela pôde ver todas as tês mudando sutilmente, como se alguma vibração fraca estivesse passando por elas, exceto a do SR. Ele sentou-se em calma inalterada e, de fato, a companhia, preocupada com problemas mais importantes e com a complicação de ouvir ligados que poderiam ou não ser revogados, havia parado de pensar nele. Frei Crow e o SR. Vice achou impossível ficar sem a caixa de rapé na mão, embora a mantivesse fechada. Os pequenos legados vieram primeiro, e mesmo a lembrança de que havia outro testamento e que o pobre Peter poderia ter pensado melhor sobre ele, não pôde reprimir o crescente desgosto e indignação. Gosta-se de ser bem feito em todos os tempos, passado, presente e futuro. E aqui estava Peter capaz, há 5 anos, de deixar apenas 200 cada um para seus próprios irmãos e irmãs e apenas 100 cada um para seus próprios sobrinhos e sobrinhas. Os Garts não foram mencionados, mas as Vince e Rosamond deveriam ter 100 cada. O SR. Trumbull deveria ter a bengala com cabeça de ouro e 50 libras, os outros primos de segundo grau e os primos presentes deveriam ter cada uma mesma quantia considerável, o que, como observou o primo Saturnino, era uma espécie de legado que não deixava um homem em lugar nenhum, e havia muito mais desses dribles ofensivos em favor de pessoas que não estavam presentes conexões problemáticas e, era de se temer, baixas. Ao todo, calculando apressadamente, aqui estavam cerca de 3.000 descartados. Para onde então Pedro pretendia que o resto do dinheiro fosse e para onde estava a terra? E o que foi revogado e o que não foi revogado e a revogação foi para melhor ou para pior? Toda emoção deve ser condicional e pode vir a ser a coisa errada. Os homens eram fortes o suficiente para suportar e ficar quietos sob esse suspense confuso, alguns deixando o lábio inferior cair, outros perseguindo-o de acordo com o hábito de seus músculos. Mas Jane e Marta afundaram sob a pressa de perguntas e começaram a chorar, a pobre Zá. Cranch estava meio comovida com o consolo de conseguir centenas sem trabalhar para eles, e meio ciente de que sua parte era escassa, enquanto a mente da Saa. Paula estava inteiramente inundada com a sensação de ser uma irmã e receber pouco, enquanto outra pessoa teria muito. A expectativa geral agora era que o muito recairia sobre Fred Vince, mas os próprios Vinces ficaram surpresos quando 10.000 libras em investimentos especificados foram declarados legados a ele. A terra também estava vindo? Fred mordeu os lábios. Era difícil deixar de sorrir e azar. Vince sentiu-se a mais feliz das mulheres se a possível revogação desaparecendo de vista nessa visão deslumbrante. Ainda havia um resíduo de propriedade pessoal, bem como a terra, mas o todo foi deixado para uma pessoa, e essa pessoa era ó possibilidades. Ó expectativas fundadas no favor de velhos cavalheiros próximos. Ó vocativos intermináveis que ainda deixariam a expressão escapando impotente da medição da loucura mortal. Aquele legatário residual era Joshua Higg, que também era o único executor, e que dali em diante levaria o nome de Featherstone. Houve um farfalhar que parecia um arrepio correndo pela sala. Todos olharam novamente para o SR. E, que aparentemente não experimentou nenhuma surpresa. Uma disposição testamentária muito singular, exclamou o SR. Trumbull, preferindo pela primeira vez que ele fosse considerado ignorante no passado. Mas há um segundo testamento a um outro documento. Ainda não ouvimos os desejos finais do falecido. Marigart estava sentindo que o que eles ainda não tinham ouvido não eram os desejos finais.
O Segundo Testamento revogou tudo, exceto os legados às pessoas inferiores antes mencionadas, algumas alterações sendo a ocasião do codicilo, e o legado de todas as terras situadas na paróquia de Lowick com todo o estoque e móveis domésticos, para Joshua Rie. O restante da propriedade deveria ser dedicado à construção e doação de asilos para velhos, a serem chamados de casas de esmolas de Featherstone, e a serem construídos em um pedaço de terra perto de Middlemarch já comprado para esse fim pelo testador, ele desejando assim declarava o documento agradar a Deus Todo-Poderoso. Ninguém presente tinha um centavo, mas o Sr. Trumbull tinha a bengala com cabeça de ouro. Demorou algum tempo para a empresa recuperar o poder de expressão. Marinon ousou olhar para Frey. O Sr. Vice foi o primeiro a falar depois de usar sua caixa de rapé energicamente e falou com alta indignação. O mais inexplicável que já ouvi. Devo dizer que ele não estava em sã consciência quando o fez. Devo dizer que este último testamento foi nulo, acrescentou o Sr. Vince, sentindo que essa expressão colocava a coisa sob a verdadeira luz. Standish. Nosso falecido amigo sempre soube do que se tratava. Eu acho, disse Standish. Tudo é bastante irregular. Aqui está uma carta de Clemens de Bracinda amarrada com o testamento. Ele o desenhou. Um advogado muito respeitável. Nunca notei qualquer alienação da mente, qualquer aberração do intelecto no falecido Sr. Featherstone, disse Burtrop Trumbull, mas chamo isso de excêntrico. Eu sempre estive disposto a servir a velha alma, e ele ensinou claramente um senso de obrigação que se mostraria em seu testamento. A bengala com cabeça de ouro é uma farsa considerada um reconhecimento para mim, mas felizmente estou acima de considerações mercenárias. Não há nada de muito surpreendente no assunto que eu possa ver, disse Caleb Gar. Qualquer um poderia ter mais motivos para se perguntar se o testamento era o que você poderia esperar de um homem direto e de mente aberta. De minha parte, gostaria que não existisse um testamento. Esse é um sentimento estranho vindo de um homem cristão, por Deus, disse o advogado. Eu gostaria de saber como você vai apoiar isso, Gard. Oh, disse Caleb, inclinando-se para a frente, ajustando as pontas dos dedos com delicadeza e olhando meditativamente para o chão. Sempre lhe pareceu que as palavras eram a parte mais difícil dos negócios. Mas aqui o Sr. Dona Featherstone se fez ouvir. Bem, ele sempre foi um bom hipócrita, era meu irmão Peter. Mas isso vai cortar tudo. Se eu soubesse, uma carroça e 6 cavalos não deveriam ter me tirado de Bracim. Vou colocar um chapéu branco e um casaco monótono amanhã. Querida, chorou Azra. Feche, e temos estado à custa de viajar, e aquele pobre rapaz sentado aqui por tanto tempo. É a primeira vez que ouço que meu irmão Peter estava tão desejoso de agradar a Deus Todo-Poderoso, mas se eu fosse atingido indefeso, devo dizer que é difícil, não consigo pensar em outro. Não vai adiantar nada para onde ele foi, essa é a minha crença, disse Solomon, com uma amargura que era notavelmente genuína, embora seu tom não pudesse deixar de ser astuto. Peter era um fígado ruim, e os asilos não vão cobri-lo, quando ele teve o descaramento de mostrá-lo no final. E o tempo todo tinha sua própria família legítima, irmãos e irmãs e sobrinhos e sobrinhas, e sentou-se na igreja com ele sempre que achava bom vir, disse Asa. Claro. E poderia ter deixado sua propriedade tão respeitável, para eles que nunca foi usada a extravagância ou instabilidade de forma alguma e não tão pobre, mas o que eles poderiam ter economizado cada centavo e feito mais. E o problema em que estive, vezes e vezes, para vir aqui e ser irmã, e ele com coisas em mente o tempo todo que podem fazer a carne de qualquer pessoa arrepiar. Mas se o Todo-Poderoso permitiu, ele pretende puni-lo por isso. Irmão Salomão, eu irei, se você me levar. Não tenho vontade de colocar meu pé no local novamente, disse Solomon. Eu tenho terras próprias e propriedades próprias para ir. É uma história pobre como a sorte vai no mundo, disse Jonah. Nunca responde ter um pouco de espírito em você. É melhor você ser um cachorro na manjedoura. Mas aqueles acima do solo podem aprender uma lição. A vontade de um tolo é suficiente em uma família. Há mais de uma maneira de ser tolo, disse Solomon. Não deixarei meu dinheiro para ser derramado na pia e não o deixarei para enjeitados da África. Eu gosto de Featherstones que foram fabricadas assim e não transformadas em Featherstones com o nome nelas. Solomon dirigiu essas observações em voz alta a Zá, ali enquanto se levantava para acompanhá-la. O irmão Jonás sentiu-se capaz de uma sagacidade muito mais pungente do que isso, mas refletiu que não adiantava ofender o novo proprietário de Stone Court, até que você tivesse certeza de que ele não tinha intenções de hospitalidade para com homens espirituosos cujo nome ele estava prestes a carregar. O Sr. Joshua Rie, de fato, parecia se preocupar pouco com quaisquer insinuações, mas mostrou uma notável mudança de maneiras, caminhando friamente até o Sr. Standish colocando questões de negócios com muita frieza.
Ele tinha uma voz alta e um sotaque vil. Fred, a quem ele não movia mais para rir, pensou que ele era o monstro mais baixo que ele já tinha visto. Mas Fred estava se sentindo um pouco doente. O comerciante de Middlemarch esperou por uma oportunidade de conversar com o SR. E não havia como saber quantos pares de pernas o novo proprietário poderia precisar de madeira, e os lucros eram mais confiáveis do que os legados. Além disso, o comerciante, como primo de segundo grau, era desapaixonado o suficiente para sentir curiosidade. O SR. Vice, depois de sua única explosão, permaneceu orgulhosamente em silêncio, embora muito preocupado com sentimentos desagradáveis para pensar em se mover, até que observou que sua esposa tinha ido para o lado de Frey e chorava silenciosamente enquanto segurava a mão de sua querida. Ele se levantou imediatamente e virou as costas para a companhia enquanto dizia ela em voz baixa: Não ceda, Lucy, não faça papel de bobo, minha querida. Diante dessas pessoas, acrescentou ele em sua voz alta habitual: Vá e peça o Faitonte, Fred, não tenho tempo a perder. Marigart antes disso estava se preparando para ir para casa com o pai. Ela encontrou Fred no corredor e agora, pela primeira vez, teve a coragem de olhar para ele. Ele tinha aquele tipo de palidez murcha que às vezes aparece em rostos jovens, e sua mão estava muito fria quando ela apertou. Marie também estava agitada. Ela estava consciente de que, fatalmente, sem vontade própria, talvez tivesse feito uma grande diferença para a sorte de Frey. Adeus, disse ela com tristeza afetuosa. Seja corajoso, Frey. Eu acredito que você é melhor sem o dinheiro. De que adiantava isso para o SR? Featherstone. Está tudo muito bem, disse Frey, mesquinhamente. O que um sujeito deve fazer? Devo ir para a igreja agora. Ele sabia que isso irritaria Mary. Muito bem, então ela deveria dizer a ele o que mais ele poderia fazer. E eu pensei que deveria ser capaz de pagar seu pai de uma vez e fazer tudo certo. E você não tem nem 100 libras sobrando. O que você deve fazer agora, Mary? Pegue outra situação, é claro, assim que eu conseguir uma. Meu pai tem o suficiente para fazer para manter o resto, sem mim. Adeus. Em muito pouco tempo, Stone Court foi limpo de Featherstones bem fermentados e outros visitantes há muito acostumados. Outro estranho foi trazido para se estabelecer no bairro de Middlemarch, mas no caso do SR. E Featherstone havia mais descontentamento com as consequências visíveis imediatas do que especulações sobre o efeito que sua presença poderia ter no futuro. Nenhuma alma foi profética o suficiente para ter qualquer pressentimento sobre o que poderia aparecer no julgamento de Joshua Hee. E aqui sou naturalmente levado a refletir sobre os meios de elevar um assunto baixo. Os paralelos históricos são notavelmente eficientes dessa maneira. A principal objeção a eles é que o narrador dirigente pode não ter espaço, ou que muitas vezes é a mesma coisa pode não ser capaz de pensar neles com qualquer grau de particularidade, embora ele possa ter uma confiança filosófica de que, se conhecidos, seriam ilustrativos. Parece um caminho mais fácil e mais curto para a dignidade. Observar que uma vez que nunca houve uma história verdadeira que não pudesse ser contada em parábolas, onde você pode colocar um macaco por um marquês e vice-versa ou o que quer que tenha sido ou deva ser narrado por mim sobre pessoas baixas, pode ser enobrecido por ser considerado uma parábola, de modo que, se quaisquer maus hábitos e consequências feias forem trazidos à tona, o leitor pode ter o alívio de considerá-los não mais do que figurativamente indelicados, e pode sentir-se virtualmente em companhia de pessoas de algum estilo. Assim, enquanto eu digo a verdade sobre os lobbies, a imaginação do meu leitor não precisa ser totalmente excluída de uma ocupação com senhores, e as pequenas somas com as quais qualquer falido de alto nível lamentaria se aposentar podem ser elevadas ao nível de altas transações comerciais pela adição barata de cifras proporcionais. Quanto a qualquer história provincial em que os agentes são todos de alta posição moral, isso deve ser de uma data muito posterior ao primeiro projeto de lei de reforma, e Peter Featherstone, você percebe, estava morto e enterrado alguns meses antes de Lord Grey assumir o cargo. Capítulo 36. É estranho ver os humores desses homens, esses grandes espíritos aspirantes que deveriam ser sábios. Por ser a natureza dos grandes espíritos amar estar onde eles podem ser mais eminentes, eles, classificando-se até agora acima de nós em presunção, com quem frequentam, imagine como nos perguntamos e estimamos tudo o que eles fazem ou dizem, o que os faz se esforçar para tornar nossa admiração mais extrema, o que eles supõem que não podem, a menos que deem aviso de seus pensamentos extremos e mais elevados. O SR. Vice voltou para casa da leitura do testamento com seu ponto de vista consideravelmente alterado em relação a muitos assuntos. Ele era um homem de mente aberta, mas dado a modos indiretos de se expressar,
quando ficava desapontado com um recado para suas tranças de seda. Ele xingava o noivo. Quando seu cunhado Bustorod o irritou, ele fez comentários cortantes sobre o metodismo, e agora era evidente que ele considerava a ociosidade de Frei com um súbito aumento de severidade, jogando um boné bordado da sala de fumantes para o chão do corredor. Bem, senhor, observou ele, quando aquele jovem cavalheiro estava indo para a cama, espero que você tenha decidido agora subir no próximo semestre e passar no exame. Eu tomei minha resolução, então aconselho você a não perder tempo em tomar a sua. Freire não respondeu, ele estava totalmente deprimido. 24 horas atrás, ele havia pensado que, em vez de precisar saber o que deveria fazer, deveria a essa altura saber que não precisava fazer nada, que deveria caçar de rosa, ter um caçador de primeira linha, cavalgar para se esconder em um bom ar e ser geralmente respeitado por isso, além disso, que ele deveria ser capaz de pagar imediatamente o SR. Dark, e que Mari não poderia mais ter qualquer razão para não se casar com ele. E tudo isso deveria ter acontecido sem estudo ou outro inconveniente, puramente pelo favor da providência na forma do capricho de um velho cavalheiro. Mas agora, no final das 24 horas, todas essas expectativas firmes foram perturbadas. Foi linhas bastante duras que, enquanto ele estava sofrendo com essa decepção, ele deveria ser tratado como se pudesse ter evitado. Mas ele foi embora em silêncio e sua mãe implorou por ele. Não seja duro com o pobre menino, Vince. Ele vai se sair bem ainda, embora aquele homem perverso o tenha enganado. Tenho tanta certeza quanto estou sentado aqui. Frei vai se sair bem senão, porque ele foi trazido de volta da beira da sepultura. E eu chamo isso de roubo. Foi como dar-lhe a terra, prometê-la. E o que é promissor? Se fazer todos acreditarem não é promissor. E você vê que ele deixou 10.000 libras para ele e depois as tirou novamente. Levei embora de novo, disse o SR. Vince mesquinhamente. Eu lhe digo que o rapaz é um rapaz azarado, Lucy. E você sempre o mimou. Bem, Vince, ele foi meu primeiro, e você fez um bom barulho com ele quando ele veio. Você estava tão orgulhoso quanto orgulhoso, disse Azra. Vince, recuperando facilmente seu sorriso alegre. Pensar é que os bebês vão se voltar. Eu fui tolo o suficiente, ouso dizer, disse o marido mais suavemente, no entanto. Mas quem tem filhos mais bonitos e melhores do que os nossos? Fred está muito além dos filhos de outras pessoas. Você pode ouvir em seu discurso que ele fez companhia à faculdade. E Rosamond onde é uma garota como ela? Ela poderia ficar ao lado de qualquer dama da terra e apenas parecer melhor para ela. Você vê o SR. E Gat manteve a mais alta companhia e esteve em todos os lugares, e ele se apaixonou por ela imediatamente. Não, mas o que eu poderia ter desejado Rosamond não tivesse se envolvido. Ela poderia ter conhecido alguém em uma visita que teria sido uma combinação muito melhor, quero dizer, na casa de sua colega de escola, Asta. Há relações nessa família tão altas quanto as do SR. Ligat. Malditas relações, disse o SR. Vince, eu já tive o suficiente deles. Não quero que um genro que não tenha nada além de seus parentes o recomende. Ora, minha querida, disse Azar. Vince, você parecia tão satisfeita quanto poderia estar com isso. É verdade, eu não estava em casa, mas Rosamond me disse que você não tinha uma palavra a dizer contra o noivado. E ela começou a comprar o melhor linho e cambraia para suas roupas íntimas. Não por minha vontade, disse o SR. Disse, terei o suficiente para fazer este ano, com um filho ocioso, sem pagar por roupas de casamento. Os tempos são tão apertados quanto possível. Todo mundo está sendo arruinado, e não acredito que Ligate tenha um centavo. Não darei meu consentimento para o casamento deles. Deixe-os esperar, como os mais velhos fizeram antes deles. Rosamond vai levar isso a sério, Vince, e você sabe que nunca suportaria cruzá-la. Sim, eu poderia. Quanto mais cedo o noivado acabar, melhor. Eu não acredito que ele nunca vai ter uma renda, do jeito que ele continua. Ele faz inimigos, e isso é tudo o que ouço sobre sua criação. Mas ele está muito alto com o SR. Ostrode, minha querida. O casamento o agradaria, eu acho. Por favor, o Duque, disse o SR. Disse, Bulstrode não vai pagar pelo sustento deles. E se Ligat acha que vou dar dinheiro para eles arrumarem a casa, ele está enganado. Só isso. Espero ter que abater meus cavalos em breve. É melhor você dizer a Rose o que eu digo. Isto era um procedimento não raro com o SR. Disse ser precipitado em consentimento jovial e, ao se tornar posteriormente consciente de que havia sido precipitado, empregar outros para fazer a retratação ofensiva. No entanto, Azra, vice, que nunca se opôs voluntariamente ao marido, não perdeu tempo na manhã seguinte em deixar Rosamond saber o que lhe havia dito.
Rosamond, examinando algum trabalho de musselina, ouviu em silêncio e, no final, deu uma certa volta em seu pescoço gracioso, do qual apenas uma longa experiência poderia ensinar que significava perfeita obstinação. O que você diz, minha querida? Disse sua mãe, com deferência afetuosa. Papai não quer dizer nada disso, disse Rosamond, com bastante calma. Ele sempre disse que desejava que eu me casasse com o homem que eu amava. E vou me casar com o S.R. Igat. Já se passaram 7 semanas desde que papai deu seu consentimento. E espero que tenhamos a casa das Ra. Breton. Bem, minha querida, vou deixá-la cuidar de seu pai. Você sempre gerencia todo mundo. Mas se algum dia formos buscar Damasco, o Sadlece é um lugar muito melhor do que o Pkins. Adasar. Breton é muito grande. No entanto, eu adoraria que você tivesse uma casa assim. Mas será necessária uma grande quantidade de móveis, carpetes e tudo, além de pratos e vidros. E você ouve, seu pai disse que não vai dar dinheiro. Você acha que o SR. Idiate espera isso. Você não pode imaginar que eu deveria perguntar a ele, mamãe. Claro que ele entende seus próprios assuntos. Mas ele pode estar procurando dinheiro, minha querida, e todos nós pensamos que você tem um belo legado, assim como Fred, e agora tudo é tão terrível, não há prazer em pensar em nada, com aquele pobre garoto desapontado como está. Isso não tem nada a ver com meu casamento, mamãe. Fred deve deixar de ficar ocioso. Vou subir as escadas para levar este trabalho para estar. Morgan, ela faz a bainha aberta muito bem. Marigart pode fazer algum trabalho para mim agora, eu acho. Sua costura é requintada, é a coisa mais legal que conheço sobre Mari. Eu gostaria muito de ter todos os meus babados de cambraia com bainha dupla. E leva muito tempo. A crença das Ra, disse de que Rosamond poderia cuidar de seu pai era bem fundamentada. Além de seus jantares e suas corridas, o SR. Vice, barulhento como era, tinha tão pouco de seu próprio caminho como se tivesse sido um primeiro-ministro. A força das circunstâncias era facilmente demais para ele, como é para a maioria dos homens floridos amantes do prazer, e a circunstância chamada Rosamond foi particularmente forçosa por meio daquela persistência suave que, como sabemos, permite que uma substância viva branca e macia faça seu caminho apesar da rocha oposta. Papai não era uma rocha. Ele não tinha outra fixidez além daquela fixidez de impulsos alternados, às vezes chamada de hábito, e isso era totalmente desfavorável a ele tomar a única linha decisiva de conduta em relação ao noivado de sua filha, a saber, investigar minuciosamente as circunstâncias de Ligate, declarar sua própria incapacidade de fornecer dinheiro e proibir um casamento rápido ou um noivado que deve ser muito longo. Isso parece muito simples e fácil na declaração, mas uma resolução desagradável formada nas horas frias da manhã tinha tantas condições contra ela quanto a geada precoce e raramente persistia sob as influências quentes do dia. A expressão indireta, embora enfática, de opinião a que o SR. Vice estava propenso sofreu muita contenção neste caso. Ligate era um homem orgulhoso em relação a quem as insinuações eram obviamente inseguras, e jogar o chapéu no chão estava fora de questão. O SR. Vice estava um pouco admirado com ele, um pouco vaidoso por querer se casar com Rosamond, um pouco indisposto a levantar uma questão de dinheiro em que sua própria posição não era vantajosa, um pouco com medo de ser derrotado no diálogo com um homem mais educado e mais bem educado do que ele, e um pouco com medo de fazer o que sua filha não gostaria. O papel que Vince preferia desempenhar era o do generoso anfitrião que ninguém critica. Na primeira metade do dia, houve negócios para impedir qualquer comunicação formal de uma resolução adversa. No último, houve jantar, vinho, uísque e satisfação geral. E nesse meio tempo, as horas estavam deixando seu pequeno depósito e gradualmente formando a razão final para a inação, a saber que a ação era tarde demais. O amante aceito passava a maior parte de suas noites em Louikgat, e um ato sexual que não dependia de adiantamentos de dinheiro dos sogros ou da renda prospectiva de uma profissão continuava florescendo sob os olhos do próprio S.R. Vício. Fazer amor jovem é aquela teia tênue. Mesmo os pontos a que se apega às coisas de onde seus entrelaçamentos sutis são balançados são quase imperceptíveis. Toques momentâneos das pontas dos dedos, encontros de raios de orbes azuis e escuros, frases inacabadas, mudanças mais leves de bochecha e lábio, tremores mais fracos. A própria teia é feita de crenças espontâneas e alegrias indefiníveis, anseios de uma vida em relação a outra, visões de completude, confiança indefinida. E Ligate começou a tecer aquela teia de seu eu interior com uma rapidez maravilhosa, apesar da experiência que se supunha ter terminado com o drama de Laure, apesar também da medicina e da biologia, pois a inspeção do músculo macerado ou dos olhos apresentados em um prato como o de Santa Lúcia e outros incidentes de investigação científica são observados como menos incompatíveis com o amor poético do que uma estupidez nativa ou um vício animado na prosa mais baixa.
Quanto a Rosamond, ela estava maravilhada com a expansão do Nenúfar por sua própria vida mais plena, e ela também estava girando diligentemente na teia mútua. Tudo isso acontecia no canto da sala de estar onde ficava o piano, e por mais sutil que fosse, a luz tornava uma espécie de arco-íris visível para muitos observadores além do SR. Fareroter. A certeza de que Asta, Vice e OSR e Gat estavam noivos tornou-se geral em Middlemarch sem a ajuda de um anúncio formal. Tia Bustrode foi novamente agitada pela ansiedade, mas desta vez ela se dirigiu ao irmão, indo ao armazém expressamente para evitar a volatilidade da Saa. Têcio, suas respostas não foram satisfatórias. Walter, você nunca quis me dizer que permitiu que tudo isso continuasse sem investigar as perspectivas do SR. Hidrate, disse Azar. Bustrode, abrindo os olhos com maior gravidade para o irmão, que estava em seu humor irritadiço de armazém. Pense nessa garota criada no luxo de uma maneira muito mundana. Lamento dizer o que ela fará com uma pequena renda. Ou, confunda, Harriet. O que posso fazer quando os homens entram na cidade sem que nenhum pedido seja meu? Você fechou sua casa contra Lydiat. Bulstrode o empurrou para frente mais do que qualquer um. Nunca fiz nenhum barulho sobre o jovem. Você deveria ir e falar com seu marido sobre isso, não comigo. Bem, realmente, Walter, como o SR. Bulstrode pode ser o culpado. Tenho certeza de que ele não desejava o noivado. Ou, se Bulstrode não o tivesse pegado pela mão, eu nunca o teria convidado. Mas você o chamou para atender Frey, e tenho certeza de que foi uma misericórdia, disse Asa. Bulstrode, perdendo a noção dos meandros do assunto. Eu não sei sobre misericórdia, disse o SR. Vince, irritado. Eu sei que estou mais preocupado do que gosto com minha família. Eu era um bom irmão para você, Harriet, antes de você se casar com Bulstrode, e devo dizer que ele nem sempre mostra aquele espírito amigável para com sua família que se poderia esperar dele. O SR. Vince era muito pouco parecido com um jesuíta, mas nenhum jesuíta talentoso poderia ter feito uma pergunta com mais habilidade. Harriet teve que defender o marido em vez de culpar o irmão, e a conversa terminou em um ponto tão distante do início quanto uma briga recente entre os cunhados em uma reunião da sacristia. Ah, Bulstrode não repetiu as queixas do irmão ao marido, mas à noite falou com ele sobre Ligate e Rosamond. Ele não compartilhava de seu caloroso interesse, no entanto, e apenas falou com resignação dos riscos inerentes ao início da prática médica e da conveniência da prudência. Tenho certeza de que somos obrigados a orar por aquela garota impensada criada como ela foi, disse Asa. Bulstrode, desejando despertar os sentimentos do marido. Verdadeiramente, minha querida, disse o SR. Bulstrode, concordando. Aqueles que não são deste mundo pouco mais podem fazer para deter os erros dos obstinadamente mundanos. É isso que devemos nos acostumar a reconhecer em relação à família de seu irmão. Eu poderia ter desejado que o SR. Egate não tivesse entrado em tal união, mas minhas relações com ele são limitadas ao uso de seus dons para os propósitos de Deus, que nos é ensinado pelo governo divino em cada dispensação. Bulstrode não disse mais nada, atribuindo alguma insatisfação que sentia à sua própria falta de espiritualidade. Ela acreditava que seu marido era um daqueles homens cujas memórias deveriam ser escritas quando morressem. Quanto ao próprio Lydrate, tendo sido aceito, ele estava preparado para aceitar todas as consequências que acreditava prever com perfeita clareza. É claro que ele deve se casar em um ano, talvez até em meio ano. Não era isso que ele pretendia, mas outros esquemas não seriam impedidos. Eles simplesmente se ajustariam novamente. O casamento, é claro, deve ser preparado da maneira usual. Uma casa deve ser tomada em vez dos quartos que ele ocupava atualmente, e Lidgat, tendo ouvido Rosamond falar com admiração da casa da velha Asra, Breton situada em Louisgat, notou quando ela ficou vazia após a morte da velha senhora e imediatamente entrou em tratado para ela. Ele fez isso de uma forma episódica, da mesma forma que dava ordens ao seu alfaiate para todos os requisitos de vestimenta perfeita, sem qualquer noção de ser extravagante. Pelo contrário, ele teria desprezado qualquer ostentação de despesa, sua profissão familiarizou com todos os graus de pobreza e ele se importava muito com aqueles que sofriam dificuldades. Ele teria se comportado perfeitamente em uma mesa onde o molho era servido em uma jarra sem alça, e não teria se lembrado de nada sobre um grande jantar, exceto que havia um homem que falava bem. Mas nunca iria ocorrer que ele deveria viver de outra forma que não fosse o que ele teria chamado de uma maneira comum, com óculos verdes para jarrete e excelente espera à mesa. Ao se aquecer com as teorias sociais francesas, ele não trouxe nenhum cheiro de queimadura. Podemos lidar com opiniões extremas com impunidade, enquanto nossa mobília, nosso jantar e a preferência por rolamentos armoriais em nosso próprio caso os ligam indissoluvelmente à ordem estabelecida.
E a tendência de Ligat não era para opiniões extremas. Ele não gostaria de doutrinas descalças, sendo específico sobre suas botas. Ele não era radical em relação a nada além da reforma médica e do processo de descoberta. No resto da vida prática, ele andou por hábito hereditário, metade daquele orgulho pessoal e egoísmo irrefletido que já chamei de banalidade, e metade daquela ingenuidade que pertencia à preocupação com as ideias favoritas. Qualquer debate interno que Ligat tivesse sobre as consequências desse noivado que o havia roubado dependia mais da escassez de tempo do que do dinheiro. Certamente, estar apaixonado e ser esperado continuamente por alguém que sempre se mostrava mais bonito do que a memória poderia representá-la interferiu no uso diligente das horas vagas que poderiam servir a algum sujeito lento de um alemão para fazer a grande iminente descoberta. Este foi realmente um argumento para não adiar o casamento por muito tempo, como ele deu a entender ao SR. Arebroter, um dia que o vigário veio ao seu quarto com alguns produtos de lagoa que ele queria examinar sob um microscópio melhor do que o seu e, encontrando a mesa cheia de aparelhos e espécimes de Ligat em confusão, disse sarcasticamente. Eros degenerou, ele começou introduzindo ordem e harmonia e agora traz de volta o caos. Sim, em alguns estágios, disse Ligat, erguendo as sobrancelhas e sorrindo, enquanto começava a arrumar o microscópio. Mas uma ordem melhor começará depois. Em breve, disse o vigário. Espero que sim, realmente. Esse estado de coisas instável consome o tempo e, quando se tem noções na ciência, cada momento é uma oportunidade. Tenho certeza de que o casamento deve ser a melhor coisa para um homem que quer trabalhar com firmeza. Ele tem tudo em casa então sem provocações com especulações pessoais se ele pode obter calma e liberdade. Você é um cão invejável, disse o vigário, para ter tal perspectiva Rosamund, calma e liberdade, tudo para sua parte. Aqui estou eu com nada além de meu cachimbo e animálculos de lagoa. Agora, você está pronto? Ligat não mencionou ao vigário outro motivo que ele tinha para desejar encurtar o período de namoro. Era bastante irritante para ele, mesmo com o vinho do amor em suas veias, ser obrigado a se misturar tantas vezes com a festa da família na casa dos Vinces e entrar tanto em fofocas de Middlemarch, bom humor prolongado, jogo de whist e futilidade geral. Ele tinha que ser respeitoso quando Sr. Vince decidia as questões com ignorância incisiva, especialmente quanto aos licores que eram os melhores piques internos, preservando você dos efeitos do ar ruim. A franqueza e simplicidade das A. Vince não eram suspeitas quanto à ofensa sutil que ela poderia dar ao gosto de seu genro, e ao todo Ligat teve que confessar a si mesmo que estava descendo um pouco em relação à família de Rosamond. Mas aquela criatura requintada sofria da mesma maneira. Era pelo menos um pensamento delicioso que, ao se casar com ela, ele poderia dar-lhe um transplante muito necessário. Querida, ele disse a ela uma noite, em seu tom mais gentil, enquanto se sentava ao lado dela e olhava atentamente para seu rosto. Mas devo primeiro dizer que ele a encontrou sozinha na sala de estar, onde a grande janela antiquada, quase tão grande quanto a lateral da sala, se abria para os aromas de verão do jardim nos fundos da casa. Seu pai e sua mãe tinham ido a uma festa, e o resto estava com as borboletas. Querida, suas pálpebras estão vermelhas. Eles são, disse Rosamond. Eu me pergunto por quê. Não era de sua natureza derramar desejos ou queixas. Eles só surgiram graciosamente a pedido. Como se você pudesse esconder isso de mim, disse Ligat, colocando a mão com ternura nas duas dela. Não vejo uma pequena gota em um dos cílios. As coisas te incomodam, e você não me diz. Isso é falta de amor. Por que eu deveria lhe dizer o que você não pode alterar? São coisas do dia a dia, talvez tenham estado um pouco piores ultimamente. Aborrecimentos familiares. Não tenha medo de falar. Eu acho que eles. Papai tem estado mais irritado ultimamente. Fredo deixa com raiva e esta manhã houve uma nova briga porque Fredo ameaça jogar fora toda a sua educação e fazer algo bem abaixo dele. E além disso, Rosamond hesitou e suas bochechas estavam ficando levemente coradas. Ligat nunca vira em apuros desde a manhã de seu noivado e nunca se sentira tão apaixonado por ela como naquele momento. Ele beijou os lábios hesitantes suavemente, como se para encorajá-los. Eu sinto que papai não está muito satisfeito com o nosso noivado, continuou Rosamond, quase em um sussurro, e ele disse ontem à noite que certamente deveria falar com você e dizer que deve ser abandonado. Você vai desistir, disse Ligat com energia rápida, quase com raiva. Eu nunca desisto de nada que escolho fazer, disse Rosamond, recuperando a calma ao tocar esse acorde. Deus te abençoe, disse Ligat, beijando-a novamente. Essa constância de propósito no lugar certo era adorável. Ele continuou. Agora é tarde demais para seu pai dizer que nosso noivado deve ser abandonado.
Você é maior de idade e eu o reivindico como meu. Se alguma coisa for feita para deixá-lo infeliz, isso é uma razão para apressar nosso casamento. Um deleite inconfundível brilhou dos olhos azuis que encontraram os seus, e o brilho parecia iluminar todo o seu futuro com um sol suave. A felicidade ideal do tipo conhecido nas mil e uma noites, em que você é convidado a sair do trabalho e da discórdia da rua para um paraíso onde tudo é dado a você e nada é reivindicado, parecia ser um assunto de algumas semanas de espera, mais ou menos. Por que devemos adiá-lo? Ele disse, com insistência ardente. Eu tomei a casa agora. Todo o resto pode estar pronto em breve, não pode? Você não vai se importar com roupas novas. Esses podem ser comprados depois. Que noções originais vocês homens inteligentes têm? Disse Rosamond com uma risada mais completa do que o habitual com essa incongruência humorística. Esta é a primeira vez que ouço falar de roupas de casamento sendo compradas após o casamento. Mas você não quer dizer que insistiria em que eu esperasse meses por causa das roupas. Disse Ligate, meio pensando que Rosamond o estava atormentando lindamente e meio temendo que ela realmente se esquivasse de um casamento rápido. Lembre-se, estamos ansiosos por um tipo melhor de felicidade do que isso estar continuamente juntos, independentes dos outros e ordenar nossas vidas como quisermos. Venha, querida, diga-me em quanto tempo você pode ser totalmente minha. Havia uma súplica séria no tom de Ligate, como se ele sentisse que ela o estaria prejudicando por quaisquer atrasos fantásticos. Rosamund também ficou séria e ligeiramente meditativa. Na verdade, ela estava passando por muitos meandros de rendas, meias e anáguas a fim de dar uma resposta que fosse pelo menos aproximada. 6 semanas seriam suficientes, diga, Rosamund, insistiu Ligate, soltando as mãos para colocar o braço dele suavemente em volta dela. Uma mãozinha imediatamente foi acariciar seu cabelo, enquanto ela dava uma volta meditativa no pescoço, então disse seriamente: haveria roupa de casa e a mobília a ser preparada. Ainda assim, mamãe podia cuidar deles enquanto estávamos fora. Sim, com certeza. Devemos ficar fora por uma semana ou mais. Ou mais do que isso, disse Rosamond seriamente. Ela estava pensando em seus vestidos de noite para a visita à casa de Sir Godwin Ligate, que há muito esperava secretamente como um emprego delicioso de pelo menos um quarto da lua de mel, mesmo que adiasse sua apresentação ao tio que era doutor em divindade e também um tipo de posição agradável, embora sóbria, quando sustentado pelo sangue. Ela olhou para o amante com algum protesto enquanto falava, e ele prontamente entendeu que ela poderia querer prolongar o doce tempo de dupla solidão. O que você quiser, minha querida, quando o dia estiver marcado. Mas vamos tomar um curso decidido e acabar com qualquer desconforto que você possa estar sofrendo. 6 semanas. Tenho certeza de que seriam suficientes. Eu certamente poderia apressar o trabalho, disse Rosamond. Você poderia, então, mencionar isso ao papai? Acho que seria melhor escrever para ele. Ela corou e olhou para ele como as flores do jardim olham para nós quando caminhamos felizes entre elas na transcendente luz do entardecer. Não há uma alma além da expressão, metade ninfa, metade criança, aquelas pétalas delicadas que brilham e respiram sobre os centros de cores profundas. Ele tocou a orelha dela e um pouco do pescoço sob ela com os lábios, e eles ficaram parados por muitos minutos, que fluíram por eles como um pequeno riacho borbulhante com os beijos do sol sobre ele. Rosamond pensou que ninguém poderia estar mais apaixonado do que ela, e Ligate pensou que, depois de todos os seus erros selvagens e credulidade absurda, ele havia encontrado a feminilidade perfeita. Sentia-se como se já tivesse sido respirado por uma requintada afeição conjugal, como seria concedida por uma criatura talentosa que venerava suas altas reflexões e trabalhos importantes e nunca interferiria neles, que criaria ordem no lar e nas contas com magia ainda, mas manteria os dedos prontos para tocar o alaúde e transformar a vida em romance a qualquer momento, que foi instruído para o verdadeiro limite feminino e não um fio de cabelo além dócil, portanto, e pronto para cumprir ordens que vinham desse limite. Estava mais claro agora do que nunca que sua noção de permanecer solteiro por muito mais tempo fora um erro. O casamento não seria uma obstrução, mas um avanço. E no dia seguinte, para acompanhar um paciente a Bracim, ele viu um serviço de jantar lá que lhe pareceu tão exatamente a coisa certa que ele comprou imediatamente. Economizava tempo para fazer essas coisas exatamente quando você pensava nelas e Ligate odiava louças feias. O serviço de jantar em questão era caro, mas isso pode ser da natureza dos serviços de jantar. A mobília era necessariamente cara, mas então teve que ser feito apenas uma vez. Deve ser adorável, disse Azar. Vince, quando Ligate mencionou sua compra com alguns toques descritivos. Exatamente o que Rose deveria ter. Eu confio no céu que não será quebrado. É preciso contratar servos que não quebrem as coisas, disse Ligate.
Certamente, isso era raciocinar com uma visão imperfeita das sequências. Mas naquele período não havia nenhum tipo de raciocínio que não fosse mais ou menos sancionado por homens de ciência. É claro que era desnecessário adiar a menção de qualquer coisa para mamãe, que não aceitava prontamente opiniões que não fossem alegres e, sendo ela mesma uma esposa feliz, quase não tinha nenhum sentimento além de orgulho no casamento de sua filha. Mas Rosamond tinha boas razões para sugerir a Ligate que papai deveria ser apelado por escrito. Ela se preparou para a chegada da carta caminhando com seu pai até ao armazém na manhã seguinte e dizendo-lhe no caminho que o Sr. Ligate desejava se casar em breve. Bobagem, minha querida, disse o SR. Vice, com que ele tem que se casar? É muito melhor você desistir do noivado. Eu já lhe disse tão claramente antes disso. Para que você teve essa educação, se for se casar com um homem pobre? É uma coisa cruel para um pai ver. O SR. Degrate não é pobre, papai. Ele comprou o consultório do SR. Peacock, que, dizem, vale 800 ou 900 por ano. Coisas e bobagens. O que é comprar uma prática? Ele pode muito bem comprar as andorinhas do próximo ano. Tudo vai escorregar por entre os dedos. Pelo contrário, papai, ele aumentará a prática. Veja como ele foi chamado pelos Chetans e Casal Bons. Espero que ele saiba que não darei nada com essa decepção com Frei, e o parlamento será dissolvido, e quebrando máquinas em todos os lugares, e uma eleição chegando. Querido papai, o que isso pode ter a ver com meu casamento? Um bom negócio a ver com isso. Todos nós podemos estar arruinados, pelo que eu sei, o país está nesse estado. Alguns dizem que é o fim do mundo, e ser enforcado se eu não acho que parece. De qualquer forma, não é hora de eu tirar dinheiro do meu negócio, e eu gostaria que Ligate soubesse disso. Tenho certeza de que ele não espera nada, papai. E ele tem conexões muito altas, ele certamente subirá de uma forma ou de outra. Ele está empenhado em fazer descobertas científicas. O SR. Vince ficou em silêncio. Não posso desistir da minha única perspectiva de felicidade, papai. O SR. Ligate é um cavalheiro. Eu nunca poderia amar alguém que não fosse um cavalheiro perfeito. Você não gostaria que eu entrasse em consumo, como a Arabella Lay fez. E você sabe que eu nunca mudo de ideia. Novamente, papai ficou em silêncio. Prometa-me, papai, que você consentirá com o que desejamos. Nunca desistiremos um do outro, e você sabe que sempre se opôs a longos namoros e casamentos tardios. Havia um pouco mais de urgência desse tipo, até que o SR. Vince disse: bem, criança, ele deve me escrever primeiro antes que eu possa respondê-lo, e Rosamond tinha certeza de que havia entendido seu ponto. A resposta do SR. Vince consistiu principalmente em uma exigência de que Ligate fizesse um seguro de sua vida a uma demanda imediatamente concedida. Esta foi uma ideia deliciosamente reconfortante, supondo que Ligate morreu, mas nesse meio tempo não uma ideia autossustentável. No entanto, parecia tornar tudo confortável sobre o casamento de Rosamond e as compras necessárias prosseguiram com muito espírito. Não sem considerações prudenciais, no entanto. Uma noiva que vai visitar a casa de um baronete deve ter alguns lenços de bolso de primeira linha, mas além da meia dúzia absolutamente necessária, Rosamond se contentou sem o mais alto estilo de bordado de Valenciennes. Ligate também, descobrindo que sua soma de 800 libras havia sido consideravelmente reduzida desde que ele viera para Middlemarch, restringiu sua inclinação para algum prato de um padrão antigo que lhe foi mostrado quando ele entrou no estabelecimento de Kibe em Brassing para comprar garfos e colheres. Ele era orgulhoso demais para agir como se presumisse que o SR. Se adiantaria dinheiro para fornecer móveis, e embora, como não seria necessário pagar tudo de uma vez, algumas contas ficassem de pé, ele não perdeu tempo em conjecturar quanto seu sogro daria na forma de dote para facilitar o pagamento. Ele não faria nada extravagante, mas as coisas necessárias deveriam ser compradas e seria uma economia ruim comprá-las de baixa qualidade. Todos esses assuntos foram deixados de lado. Ligate previu que a ciência e sua profissão eram os objetivos que ele deveria perseguir com entusiasmo, mas ele não conseguia se imaginar perseguindo-os em uma casa como a que o Leite tinha as portas todas abertas, o pano de óleo gasto, as crianças em aventais sujos e o almoço demorando-se na forma de ossos, facas de cabo preto e padrão de salgueiro. Mas o Leite tinha uma esposa linfática miserável que fazia de si mesma uma múmia dentro de casa com um grande chale, e ele deve ter começado completamente com um aparato doméstico mal escolhido. Rosamond, no entanto, estava do seu lado muito ocupada com conjecturas, embora sua rápida percepção imitativa advertisse contra traí-las de forma muito grosseira. Gostaria muito de conhecer sua família, disse ela um dia, quando a viagem de casamento estava sendo discutida. Talvez pudéssemos tomar uma direção que nos permitisse vê-los quando voltássemos.
Qual dos seus tios você mais gosta? Ou meu tio Goodwin, eu acho. Ele é um velho de boa índole. Você estava constantemente na casa dele em Qualingão, quando era menino, não era? Eu gostaria muito de ver o antigo local e tudo o que você estava acostumado. Ele sabe que você vai se casar. Não, disse-lhe Dati, descuidadamente, virando-se na cadeira e esfregando o cabelo. Mande-lhe dizer isso, seu sobrinho travesso e desobediente. Ele talvez peça que você me leve a Qualingão, e então você poderia me mostrar sobre o terreno, e eu poderia imaginá-lo lá quando você era um menino. Lembre-se, você me vê em minha casa, assim como tem sido desde que eu era criança. Não é justo que eu seja tão ignorante sobre o seu. Mas talvez você tenha um pouco de vergonha de mim. Eu esqueci disso. Bigatti sorriu para ela com ternura e realmente aceitou a sugestão de que o orgulhoso prazer de mostrar uma noiva tão encantadora valia a pena. E agora ele pensou nisso. Ele gostaria de ver os velhos lugares com Rosamond. Vou escrever para ele, então. Mas meus primos são chatos. Parecia magnífico para Rosamond poder falar tão levemente da família de um baronete, e ela sentiu muito contentamento com a perspectiva de poder estimá-los com desprezo por conta própria. Mas mamãe estava quase estragando tudo 1 ou 2 dias depois, dizendo: Espero que seu tio Sir Godwin não menospreze Rose, Sr. Irate, eu acho que ele faria algo bonito. 1000 ou 2 não podem ser nada para um baronete. Mamãe, disse Rosamond, corando profundamente, e Ligati teve tanta pena dela que permaneceu em silêncio e foi para o outro lado da sala examinar uma impressão com curiosidade, como se estivesse distraído. Mamãe teve uma pequena palestra filial depois e foi dócil como sempre. Mas Rosamond refletiu que, se algum daqueles primos de alta raça que eram chatos fosse induzido a visitar Middlemarch, eles veriam muitas coisas em sua própria família que poderiam chocá-los. Portanto, parecia desejável que Ligati conseguisse alguma posição de primeira classe em outro lugar que não em Middlemarch, e isso dificilmente poderia ser difícil no caso de um homem que tinha um tio titulado e podia fazer descobertas. Ligati, você percebe, havia falado fervorosamente com Rosamond sobre suas esperanças quanto aos usos mais elevados de sua vida, e achou delicioso ser ouvido por uma criatura que lhe traria a doce promoção de uma afeição satisfatória, beleza, repouso, a ajuda que nossos pensamentos recebem do céu de verão e dos prados floridos. Egatti confiou muito na diferença psicológica entre o que, por uma questão de variedade, chamarei de ganso e ganso, especialmente na sublição inata do ganso como correspondendo lindamente à força do ganso. Capítulo 37. 3 vezes feliz aquela que está tão bem segura de si mesma e estabelecida de tão coração que nenhum dos dois terá seduzido para melhor nem teme o pior com qualquer chance de começar, mas como um navio tele se separa fortemente às ondas furiosas e mantém seu curso correto, nada para a tempestade se afasta, nada para o falso deleite do tempo mais bom. Essa autoconfiança não precisa temer os pais de inimigos relutantes, nem busca de favores de amigos, mas na permanência de seu próprio poder firme nem para si mesma nem para outras curvas. Mais feliz aquela que mais segura descansa, mas aquele mais feliz que tal pessoa ama mais. A dúvida sugerida pelo SR. Visse se eram apenas as eleições gerais ou o fim do mundo que estava chegando, agora que George IV estava morto, o parlamento dissolvido, Wellington e Pi geralmente depreciados e o novo rei apologético, era um tipo fraco das incertezas na opinião provincial naquela época. Com as luzes de vagalumes dos lugares do campo, como os homens poderiam ver quais eram seus próprios pensamentos na confusão de um ministro conservador aprovando medidas liberais, de nobres e eleitores conservadores ansiosos para devolver liberais em vez de amigos dos ministros recreativos, e de clamores por remédios que pareciam ter uma relação misteriosamente remota com o interesse privado, e ficaram desconfiados pela defesa de vizinhos desagradáveis. Os compradores dos jornais Middlemarch encontraram-se em uma posição anômala. Durante a agitação sobre a questão católica, muitos desistiram do pioneiro que tinha um lema de Charles James Fox e estava na vanguarda do progresso porque havia tomado o lado de Pilo sobre os papistas e, assim, manchado seu liberalismo com uma tolerância ao jesuíta e a Baal, mas eles estavam insatisfeitos com a trombeta que desde suas explosões contra Roma e na facidez geral da mente pública ninguém sabia quem apoiaria quem tornou-se fraca em seu sopro. Foi uma época, de acordo com um artigo notável no Pioneer, em que as necessidades gritantes do país poderiam muito bem neutralizar a relutância em ação pública por parte de homens cujas mentes haviam adquirido, por longa experiência, amplitude, bem como concentração, decisão de julgamento e tolerância, desapego e energia na verdade, todas aquelas qualidades que, na experiência melancólica da humanidade, foram as menos dispostas a compartilhar alojamentos. O SR. Caput.
cujo discurso fluente estava na época flutuando mais amplamente do que o habitual e deixando muita incerteza quanto ao seu canal final, foi ouvido dizer no escritório do SR. A lei que o artigo em questão emanava de Brook de Tipton, e que Brook havia comprado secretamente o Pioneer alguns meses atrás. Isso significa a travessura, hein? Disse o SR. Olé. Ele tem a aberração de ser um homem popular agora, depois de balançar como uma tartaruga perdida. Tanto pior para ele. Sou de olho nele há algum tempo. Ele será lindamente bombeado. Ele é um senhorio maldito. Que negócio tem um velho do condado para vir bajular um baixo conjunto de homens livres azul escuros? Quanto ao seu artigo, só espero que ele mesmo escreva. Valeria a pena pagarmos. Eu entendo que ele tem um jovem muito